Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na página 47 e agora nós vamos falar sobre o exemplo de Atenas democracia, tá? Só lembrando para vocês que na região da Grécia Antiga existia mais de 200 cidades, estados independentes uma da outra, tá? Como não dá para falar de todas, a gente vai falar agora no caso de Atenas. Veja bem, ó. As leis atenienses em vigor a partir do século 7 haviam sido escritas por Drácon em torno de 620 a.C. O Código Draconiano dava ao Conselho de Anciãos Areópago da cidade o poder de julgar os crimes graves e punir infratores com a morte ou exílio. As leis consagravam o poder paterno sobre a família e demais habitantes da casa, favoreciam a aristocracia agrária e ignoravam os pobres. Além disso, eram muito rigorosas, previam a pena de morte até para roubos. Até hoje, usa-se a palavra draconiana para qualificar uma lei extremamente cruel. Então, né, pessoal, essa primeira parte, né, fala sobre as leis draconianas que foram escritas em 620, tá, por Drácon, e elas eram muito rigorosas, tá? Punia até um simples roubo com uma pena de morte. Então, é claramente, né, uma lei aprovada dos ricos contra os pobres. Certo? Vamos continuar. Veja aqui, ó. Aristocrata de nascimento, Solo foi eleito arconde, magistrado, em 594 a.C., com amplos poderes para executar reformas sociais e política. Proibiu a escravidão por dívida e anulou as dívidas existentes, fazendo que muitos dos atenienses escravizados voltassem a ser cidadãos. Estabeleceu 4 categorias de cidadão a partir do critério censitário, isto é, com base na renda anual. Todos os homens livres nascidos em família atenienses, proprietários ou não de terras e capazes de custear sua participação no exército, tornavam-se cidadãos. Então, pessoal, essa palavra-chave aqui, né? Cidadania. Cidadão, a pessoa que mora na cidade, né? Tá? Aqui, essa palavra, ela tá atrelada aos habitantes, tá? Filhos de pai e mãe ateniense, tá? Aquelas pessoas que teriam condição de custear o seu material militar, tá? E ir para a guerra, tá? Então, aqui fala de Solon, tá? Ele fez algumas reformas, tá? Anulou muitas dívidas de atenienses escravizados, tá? Então isso fez com que a cidade, tá? Essa situação, essa essa tensão, né, social que existia em Atenas, então melhorou um pouco, tá bom? Vamos ver, vamos continuar aqui, ó. Porém, a mais alta magistratura de Atenas, o arcondado, continuava a ser exercida pelos membros da primeira classe censitária, ou seja, as mais ricas. Solon também criou a Bulé, conselho encarregado de preparar os trabalhos da Assembleia dos Cidadãos, Eclésia, composto de representantes das tribos atenienses. A Bulé era, na verdade, um reduto da aristocracia rural. Então foi criado dois conselhos, né, pessoal? Duas casas, tá? A Bulé, representado pelos pais ricos, tá? Só os mais ricos poderiam participar dela. E a Eclésia, que era mais popular, tá? E composto mais pessoas. A Bulé preparava as leis para ser votada pela Eclésia. Certo, olha aqui, ó. Apesar das reformas de Solon, as tensões sociais continuaram em Atenas.
o que favoreceu o surgimento da tirania em 545 a.C., como com Pisístrato. Durante seu reinado, as famílias de agricultores alcançaram uma posição relativamente segura. Receberam as terras dos nobres exilados e empréstimos para o cultivo. Pisístrato criou e encorajou a colonização na Trácia, impulsionou o comércio, incentivou os cultos religiosos populares e realizou grandes obras públicas que valorizaram o aspecto urbano de Atenas e deram empregos a cidadãos mais pobres. Ao morrer em 510 a.C., Pisístrato foi sucedido por seus filhos, que não conseguiram se manter no poder por muito tempo. 2 anos depois, Clístenes, com forte apoio popular, inaugurava o regime democrático em Atenas. Tá, pessoal? Então aqui fala de Pisístrato, né? Ele foi um dos tiranos, tá? O que era ser tirano na Grécia Antiga? Ó, termo cunhado da Grécia Antiga, para se referir ao governo ilegal, ó, apoiado pelas forças populares. Tá? Então, se hoje ele tem outro significado, né? Mas na Grécia Antiga era um governante, né? Que assumia o cargo ilegalmente, mas com apoio popular, contra a aristocracia rural. Então, nós vimos que Pisístrato fez grandes reformas, incentivou a formação de colônias, né? E implementou reformas e obras públicas que gerou empregos, né? Para os mais pobres. Certo? Olha aqui, nós estamos na página 48, vamos falar sobre as mulheres gregas. Olha aqui, ó. Na Grécia Antiga, com exceção de Esparta, as mulheres não tinham direitos políticos e civis, isto é, não eram consideradas cidadãs. Acreditava-se que as principais funções das mulheres eram de esposas e mães. Deveriam permanecer sempre ocupadas em atividades como tear, como a lendária Penélope, que na Odisseia passou anos a fio à espera de Ulisses para passar o tempo. Tecia uma longa manta. No imaginário dos gregos, os bacanques, mulheres de Dionísio, representaram a inversão da ordem da cidade e da família. São esposas que esquecem os valores, que esquecem seus deveres e abandonaram seus filhos no espaço selvagem da floresta. Bem, pessoal, aqui, né, a gente vê que as mulheres não têm direito político, tá? Elas, né, apenas são responsáveis pelos filhos, né, e pela administração das suas casas. Não sei se vocês já viram, com certeza já viram, aquele filme Mulher Maravilha, né? A Diana. Ela é na época da Grécia Antiga, tá? Era uma comunidade só de mulheres, que não eram aceitas homens, tá? Elas tinham um relacionamento com homens somente para gerar filhos, tá? Ou quando nasciam homens dos filhos delas, ou elas matavam, tá? Ou entregavam para os pais, tá? Então elas criavam somente as mulheres. A palavra Amazonas, no pé da letra, né, etimológico, significado etimológico da palavra, significa sem seio, tá? Porque essas mulheres guerreiras, ela cortava o seio esquerdo para que não atrapalhasse no manuseio do arco e flecha, tá certo? Só curiosidade, tá, pessoal?